Olá! Hoje começamos uma nova viagem pelo mundo dos números, na nossa primeira aula sobre o conjunto dos números reais. Sabias que na Grécia Antiga acreditava-se que todos os números eram racionais? Isto até um discípulo de Pitágoras provar que a raiz de 2 é um número irracional, algo que surpreendeu os matemáticos daquela época. É precisamente sobre isso que vamos falar hoje. Em poucos minutos vais perceber como os números reais estão organizados e quais são os diferentes tipos que os compõem. Bora lá? Vamos começar! Até agora aprendemos que existem números que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, com uma divisão entre dois números inteiros. A estes números chamamos números racionais. Dentro dos números racionais podemos encontrar os números inteiros, como o menos 2, a fração menos 12 terços, que é menos 4, menos raiz cúbica de 1, 0, 2, raiz de 104. Podemos também encontrar dízimas finitas, como 2,465, neste caso o comprimento é 3, e se for a dízima 0,7, o comprimento é 1, só temos uma casa decimal. Podemos, por fim, encontrar também, dentro dos racionais, as dízimas infinitas periódicas. Por exemplo, o 7,2525 tem como período 25. Temos também 9,55763 que tem como período 763. Também aqui a fração 19 sétimos. Neste caso temos também uma dízima periódica, mas o período aqui já é maior, já vai ser o 714285 e 714285, que se está sempre a repetir. E aqui, como último exemplo, temos a fração 2 sobre 17. Tem um período mesmo muito longo, apesar de nós não conseguirmos vê-lo imediato nas primeiras casas decimais, mas vai certamente, garantidamente existir o período. Atenção, que todas as frações do tipo número inteiro sobre número inteiro são números racionais. Mas nem todos os números podem ser escritos na forma de frações. Estes números são chamados irracionais. Um número diz-se irracional se puder ser representado por uma dízima infinita não periódica. Exemplos bem conhecidos são o número π, que começa por 3,14,15,92,653 e a raiz de 2, que é aproximadamente 1,4142. Nestes números, a parte decimal é infinita e nunca apresentam um padrão de repetição. Estes números são usados em muitas situações, como cálculos geométricos, e a sua parte decimal continua para sempre sem se repetir. Se agora juntarmos os números racionais e os números irracionais, obtemos um conjunto ainda maior, que chamamos o conjunto dos números reais e representamos pela letra R maiúscula. Assim, o conjunto dos números reais inclui todos os números que estudamos até agora, inteiros, frações, dízimas e também os irracionais. Agora vamos perceber como estes conjuntos se relacionam. No centro temos os números naturais, como o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. A seguir estão os números inteiros. Aqui já existem números negativos. Mais à frente vêm os racionais, que contêm todos os anteriores e também as frações e as dízimas periódicas. Por fora estão os irracionais, que não podem ser representados por frações, e juntando os racionais e os irracionais obtemos o conjunto dos números reais, o maior de todos. E assim chegamos ao fim desta aula sobre o conjunto dos números reais. Hoje já sabes que o conjunto dos números reais inclui os racionais, que podem ser escritos na forma de fração, e os irracionais, como o π e a raiz de 2, que nunca podem ser expressos por uma fração. Na Grécia Antiga, os filósofos acreditavam que tudo o que podia ser medido podia ser escrito na forma de fração. Mas os pitagóricos ficaram em choque quando descobriram que a raiz de 2 não é racional. Há até uma lenda que diz que Hipaso de Metaponto foi morto por revelar este segredo ao mundo. Hoje sabemos que existem muitos números irracionais. O próprio π
tão usado para medir os círculos, só foi provado como irracional há cerca de 250 anos. Estes conceitos são a base para compreendermos melhor os números e as suas propriedades. Vê também o próximo vídeo, onde vamos explorar mais sobre os números e a relação de ordem dos reais. Até breve!